o que é, no fundo, uma vida boa. E talvez a pergunta mais complicada: como é que a gente organiza a sociedade para que essa vida boa seja possível para todo mundo? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Exato. E parece uma questão filosófica, mas os materiais que a gente tem hoje em mãos dão duas respostas, assim, incrivelmente concretas e radicalmente diferentes. Totalmente diferentes. De um lado, a gente tem o livro O Bem Viver, do Alberto Acosta. Ele propõe basicamente rasgar o mapa que a gente tem usado e desenhar um novo, inspirado em filosofias indígenas. E do outro lado, uma série de artigos sobre sustentabilidade, responsabilidade corporativa, que argumentam que, não, o mapa não é para jogar fora, mas que ele precisa ser corrigido e atualizado, e com urgência. Perfeito. Então a nossa análise de hoje vai mergulhar nesse choque de visões. E não é só sobre ecologia ou economia, né? Não mesmo, é um debate sobre o nosso futuro coletivo. A missão aqui é entender a lógica, as forças e, claro, as fraquezas de cada um desses caminhos. Gosta dessa forma de colocar. No fundo, o debate parece ser este. A gente está tentando afinar o motor de um carro que vai a alta velocidade para um precipício. Hum, Ou a gente precisa parar, sair do carro e começar a desenhar um veículo completamente novo, que nos leve para uma direção totalmente diferente. A imagem é forte, mas é exatamente esse o debate. E para a gente entender, tem que ir na raiz. O ponto de partida do Alberto Acosta é uma crítica, assim, demolidora a uma palavra que a gente se acostumou a ver como positiva, quase sagrada. Desenvolvimento. Exatamente, desenvolvimento. Para ele, é aí que está a origem do problema. É verdade, ele não perde tempo. Logo no prefácio tem uma citação do Boaventura de Souza Santos, que é um soco no estômago. É fortíssima. Ele diz: as promessas do progresso feitas há mais de 500 anos e as do desenvolvimento não se cumpriram e não se cumprirão. O Acosta pega essa ideia e argumenta que esse modelo nos leva a um suicídio coletivo. É uma acusação muito séria. E com fundamentos profundos, né? O que é fascinante na análise dele é que ele meio que desnaturaliza a ideia de desenvolvimento. Como assim? Ele mostra que não é um conceito neutro universal, é uma invenção com data e local de nascimento. A Europa colonial. Está enraizado numa lógica de 500 anos que cria uma hierarquia, sabe? O civilizado europeu de um lado e o primitivo não europeu do outro. E a base filosófica para essa hierarquia seria aquela separação. A grande separação. A humanidade de um lado e a natureza do outro, como se fossem coisas distintas. Exato, essa separação é a chave de tudo. O livro nos lembra de filósofos como Francis Bacon ou René Descartes, que basicamente deram a justificativa intelectual para tratar a natureza como um objeto, um recurso a ser dominado. Tem uma citação do Bacon no livro que é de arrepiar. É arrepiante. Ele diz que a ciência devia torturar a natureza para conseguir revelar até o último de seus segredos. A ideia de torturar a natureza mostra uma violência embutida na nossa linguagem que a gente nem percebe. Sem dúvida. Essa linguagem não é inocente, ela autoriza a ação. E a ação é a exploração sem limites. É aí que a crítica filosófica vira econômica. O Acosta usa uma frase brilhante do economista Kenneth Boulding, que resume tudo. Qual é? Qualquer um que acredite que o crescimento exponencial pode durar para sempre em um mundo finito, ou é louco ou é economista. Uau! A crítica é que a nossa economia global se tornou essa loucura institucionalizada. E o interessante é que ele não aponta o dedo só para o capitalismo, né? A crítica dele é mais ampla, o que a torna, eu acho, ainda mais poderosa. Exatamente. Ele argumenta que os chamados socialismos realmente existentes do século XX, apesar de se oporem ao capitalismo, beberam da mesma fonte. Compartilhavam a mesma fé cega no progresso material. No produtivismo, no extrativismo. Na visão do Acosta, os dois sistemas estão irmanados na exploração inclemente de recursos naturais. Por isso, a crítica não é a um sistema, mas a um paradigma civilizacional inteiro. Certo. Então, se o diagnóstico é que o desenvolvimento é a doença e não a cura, qual é o tratamento que o Acosta propõe? É aí que entra o conceito de bem viver. Em Quichua, a língua original, Sumac Causai, e ele faz questão de dizer que isso não é viver bem no sentido de luxo, de ser um bom vivant, né? Não, não é la dolce vita. É outra coisa. É uma proposta de vida em harmonia. E é crucial entender que não é uma receita de bolo, um modelo pronto. Certo. É uma filosofia em construção, que emerge das práticas de comunidades indígenas dos Andes, da Amazônia, e tem vários pilares. Mas o primeiro é uma inversão de 180 graus na nossa forma de ver o mundo. A gente pode chamar de uma visão sociobiocêntrica. O que significa que a gente deixa de se ver como o centro do universo. A gente rejeita a ideia de que os humanos estão acima ou fora da natureza.
Nós somos parte da natureza. Exato. E isso não é só uma frase bonita, tem consequências legais, políticas, radicais. O exemplo mais famoso, que o livro detalha, é a Constituição do Equador de 2008. Que reconheceu os direitos da natureza. Pela primeira vez no mundo, a Pachamama, a Mãe Terra, passa a ser um sujeito de direitos. Ela pode ser defendida num tribunal. Isso muda tudo. A natureza deixa de ser propriedade e passa a ser um membro da comunidade. Outro pilar que me pareceu fundamental é a mudança do foco da acumulação individual para a suficiência da comunidade. Isso bate de frente com toda a lógica da nossa economia. Completamente. O livro descreve umas práticas econômicas indígenas que são fascinantes. A minca, por exemplo, que é um trabalho coletivo para o bem comum. Construir uma escola, limpar um rio. Ou Hunt Hunt, um princípio de reciprocidade, de dar e receber, que não se baseia no lucro, mas em fortalecer os laços comunitários. A ética dominante não é a da competição, mas a da solidariedade. E tem um terceiro pilar, que é a descolonização do Estado. A ideia de um Estado plurinacional. Confesso que esse é um conceito que pode parecer um pouco abstrato. A gente pode usar uma analogia para deixar mais claro. Pensa no Estado-nação tradicional, um modelo europeu, como um liquidificador cultural. Um liquidificador cultural, gostei. A ideia era que todas as diferentes culturas de um território tinham que ser misturadas à força para criar uma identidade nacional única, homogênea. O Estado plurinacional é o oposto, é mais como uma salada de frutas. Entendi. Cada povo, cada cultura, cada língua mantém a sua identidade, a sua forma, o seu sabor e juntos contribuem para um todo que é mais rico justamente por causa dessa diversidade e não apesar dela. Essa analogia ajuda muito. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo soa muito inspirador, mas também parece muito difícil de aplicar em escala, né? Sem dúvida. Como que uma filosofia baseada em comunidades pequenas se traduz para uma megalópole ou para uma economia globalizada? O livro aborda esse desafio da escala? Essa é a pergunta de $1 milhão e sim, é o maior desafio. O Acosta reconhece que o bem viver não é um modelo para ser copiado e colado. Ele descreve mais como uma bússola do que como um mapa detalhado. Entendi. Aponta uma direção. Exato. Aponta uma direção, um conjunto de princípios. Harmonia com a natureza, comunidade, diversidade. Mas o caminho para chegar lá tem que ser construído por cada sociedade, de acordo com seu próprio contexto. Não é romantizar o passado, é se inspirar nos valores para construir um futuro diferente. Ok, então o bem viver é um chamado para repensar tudo do zero. Mas e se a resposta não for começar de novo, mas sim trabalhar com as ferramentas que a gente já tem? É para esse universo que os artigos sobre sustentabilidade nos levam. A mudança de tom é imediata. É uma mudança total de perspectiva. Aqui, ninguém fala em abandonar o desenvolvimento. A palavra-chave é sustentabilidade. E a aposta é que o mercado, que é uma das forças mais poderosas do planeta, pode ser redirecionado. Não é abolir o sistema, mas hackear o sistema por dentro. Isso, alinhar o lucro com o propósito. É uma visão que acredita na inovação, na eficiência e na escala que as empresas podem trazer para resolver os problemas. Em vez de uma revolução filosófica, a gente tem uma série de inovações pragmáticas. A revista que a gente usou como fonte fala em 6 dimensões da sustentabilidade: social, ecológica, cultural. É uma tentativa de tornar o modelo atual mais completo. Exato. E os artigos estão cheios de exemplos que ilustram essa filosofia em ação. São vistos como provas de que a mudança é possível dentro do sistema. Sim, tem o caso do It's Tech, por exemplo. Eles organizam uma campanha de reciclagem de papel. Algo simples. Mas o que eles fazem com o dinheiro? Eles compram brinquedos de Natal para crianças carentes. Exatamente. É uma ação micro, local, mas que conecta a consciência ambiental com o impacto social direto. Pega um problema, que é o lixo, e gera um benefício tangível. Outro exemplo interessante é o da empresa Cumming. Eles tinham um problema com resíduos orgânicos. Em vez de pagar para se livrar deles, começaram a transformar em adubo e oferecer para os agricultores vizinhos. Deixou de ser um custo para ser um recurso que fortalece a economia local. Exato. É um passinho na direção do que hoje a gente chama de economia circular. E talvez o mais criativo seja o programa Sambaíba, de uma mineradora, a Sama. Mineração gera uma quantidade absurda de rocha estéril, que é basicamente um problema ambiental. Um resíduo gigante. E o que eles fizeram? Criaram um programa que ensina artesãos locais a transformar essa rocha em peças de artesanato. Estão transformando um passivo ambiental num ativo econômico, que gera emprego. O que é importante notar nesses exemplos é o padrão, né? Eficiência, redução de desperdício e criar valor a partir do que era considerado lixo. A filosofia por trás é otimista.
Sim, acredita na engenhosidade. Acredita que a engenhosidade humana e a força do mercado podem resolver os problemas que o próprio mercado criou. No entanto, e isso é crucial, a própria revista admite que nem tudo são flores. Eles mencionam o perigo do greenwashing. Ah, claro. A prática de as empresas gastarem mais dinheiro em marketing para parecerem verdes do que em ações para serem verdes de fato. Exatamente. O que mostra uma autoconsciência dentro desse movimento. Eles reconhecem que as duas intenções nem sempre se traduzem em ações significativas. E é aqui que o confronto entre as duas visões fica, para mim, inevitável e fascinante. De um lado, o Acosta e o Bem Viver dizendo que o sistema está fundamentalmente viciado. Que precisa ser substituído. Isso. E do outro, essa visão da sustentabilidade corporativa que aposta que a gente pode consertar o sistema. A questão que fica é, onde é que está o verdadeiro poder para a mudança? Esse debate está no coração das fontes sobre sustentabilidade. O sociólogo Ricardo Barbosa, por exemplo, é bem cético sobre o poder do indivíduo como consumidor. Ele diz que o poder na gôndola do supermercado é muito limitado. Uhum. E ele dá um exemplo muito prático, o do alface orgânico. Se todo mundo de um dia para o outro decidisse comprar só alface orgânico, o sistema de produção entraria em colapso, não teria oferta suficiente. Ou seja, a nossa escolha individual está condicionada pela estrutura que já existe. É a eterna dúvida no corredor do supermercado, né? A gente se sente bem comprando o produto certo, mas aí se pergunta se isso faz mesmo alguma diferença. Exatamente. Para esse sociólogo, a conclusão é clara. O poder mais significativo do indivíduo não está no carrinho de compras, mas na urna de voto. Na política. É através da política, da exigência de políticas públicas que mudem as regras do jogo para todos, que a transformação acontece. Mudar os subsídios, as regulações. Mas essa não é a única visão na revista. O Hélio Matar, do Instituto Acatu, parece bem mais otimista. Ele fala numa transição para uma sociedade do ser, que seria impulsionada justamente pela soma de milhões de escolhas de consumo consciente. Sim, para ele, quando um número suficiente de pessoas começar a exigir produtos éticos e sustentáveis, o mercado não vai ter outra opção a não ser responder. E essa tensão entre o poder do cidadão e o poder do consumidor parece ser o dilema central dessa abordagem mais reformista. Organizar as cadeiras no convés do Titanic. Uau, pesada. Do ponto de vista do bem viver, tanto o consumidor consciente quanto a empresa socialmente responsável continuam operando dentro da lógica falha do desenvolvimento, do extrativismo, do crescimento infinito. Estão tentando ser mais eficientes num jogo cujas regras levam inevitavelmente ao desastre. Precisamente. Para o Acosta, a solução não pode ser um desenvolvimento sustentável, que para ele é um oxímoro, uma contradição. Teria que ser uma alternativa ao desenvolvimento. A questão não é se o alface é orgânico ou não. A questão é por que a nossa sociedade se baseia num sistema agrícola industrial que destrói o solo e depende de combustíveis fósseis. Mudar o produto na prateleira não muda a lógica do sistema. Então, depois desse mergulho, que balanço a gente faz? Parece que estamos mesmo numa encruzilhada com dois caminhos bem distintos. Um deles é o da reforma. É o caminho do pragmatismo, de tentar melhorar o sistema por dentro, com consumo consciente, ESG, economia circular, esperando que, passo a passo, a evolução aconteça. E o outro é o caminho da ruptura. É o caminho que diz que o modelo está tão quebrado que remendar não adianta. É preciso coragem para imaginar e construir algo radicalmente diferente, inspirado em filosofias como o bem viver. Os materiais não dão uma resposta fácil, mas mapeiam o campo de batalha das ideias de uma forma muito clara. Um caminho é uma transição gerenciada, cheia de iniciativas admiráveis, mas que correm o risco de serem insuficientes. E o outro é um projeto revolucionário que muitos chamariam de utópico, para construir uma civilização diferente. No final, a escolha é sobre onde a gente deposita a nossa esperança. Exato. Na otimização do sistema que a gente tem, acreditando na capacidade dele de se adaptar, ou na imaginação de um sistema totalmente novo, baseado em princípios de harmonia e suficiência. Não tem resposta simples. O livro do Alberto Acosta termina com uma citação que ficou ressoando comigo. Os seres humanos são uma promessa, não uma ameaça. É uma bela forma de terminar. E, de certa maneira, os artigos sobre sustentabilidade mostram pessoas e empresas tentando, à sua maneira e com suas ferramentas, cumprir essa promessa. Sim, é uma boa conexão. A reflexão final que os nossos materiais nos deixam é esta. O que é realmente necessário para que a nossa espécie passe de ser a maior ameaça à vida na Terra para ser a sua maior promessa? E essa transformação, ela pode acontecer no nível das nossas escolhas individuais, das estratégias das empresas, ou ela exige uma mudança tão profunda que só pode ser descrita